Olá, seja bem-vindo ao Fora de Sala. Eu sou o Pedro Furquim e esse é o nosso episódio número 1, onde eu vou começar falando um pouco da minha trajetória e de como surgiu a ideia desse podcast. A proposta do Fora de Sala é falar sobre educação, tecnologia e empreendedorismo, com episódios curtos, semanais, com uma média de 5 minutos de duração. Sou educador e entrei para essa área ainda em 2000, quando fui convidado a ser instrutor de informática de um programa do governo do Ceará, para treinar estudantes das escolas públicas de ensino médio que iriam trabalhar como bolsistas no processo de matrícula das escolas. O convite surgiu por ter participado do processo de matrícula das escolas estaduais naquele mesmo ano. Só essa experiência já daria um episódio inteiro. E desse ponto em diante, passei a ter cada vez mais contato com a educação. Porém, foi no Senac Ceará que eu aprendi ainda mais sobre essa área e também tive a oportunidade de descobrir uma nova área onde eu poderia aliar as minhas duas paixões até então, tecnologia e educação, de uma maneira ainda mais intensa. Foi quando eu fiz a especialização em educação à distância do Senac, que em pouco tempo abriu muitas portas para mim nessa área. Porém, em 2012, eu aceitei um novo desafio. Eu praticamente saí da área de educação e mergulhei na área de consultoria empresarial. E foi nessa oportunidade que eu tive contato com a terceira área que viria a se tornar uma das minhas paixões, o gerenciamento de projetos. Ainda em 2012, comecei um MBA em gerenciamento de projetos e desde então comecei a consumir tudo sobre o tema, buscando livros, buscando sites, mas principalmente sendo influenciado por um podcast. O podcast é o 5 Minutes PM Podcast, do Ricardo Vargas, profissional altamente gabaritado na área, com experiência internacional muito conhecido. E desde então não parei de acompanhar o trabalho dele e de outros profissionais dessa área. Em 2016, eu resolvi começar a colocar novamente os pés na área de educação. Sentia muita falta. Além disso, eu estava precisando de uma renda extra. Foi quando fiz o meu cadastro em várias empresas de produção de conteúdo para cursos. E, em pouco tempo, fui chamado por uma delas. E desde então não parei mais. Em 2018, depois de muito avaliar, depois de muito refletir sobre, resolvi atuar 100% na área. Foi quando saí da empresa de consultoria e decidi atuar como freelancer. Desde então, tenho atuado como designer instrucional e como coordenador de projetos. E como tudo na vida, estamos em constante movimento. E com a pandemia de Covid-19 veio a necessidade de avaliar e traçar novos rumos, ainda dentro da educação, da tecnologia e do empreendedorismo. Eu precisava pensar numa forma de movimentar as coisas. E assim surgiu a ideia do podcast. O nome não seria Fora de Sala, mas durante o brainstorm eu lembrei da minha época de aluno no ensino médio. E eu escutava muito a seguinte frase: "O que você está fazendo fora de sala?" E com isso veio o nome. Como educadores, muito do nosso dia a dia ocorre fora da sala de aula. É planejamento, reunião, leituras, cursos e por aí vai. Sabemos que vai muito além de 1/3 da carga horária mensal. Dedicamos muito tempo a tudo isso. Então, decidi compartilhar a minha experiência e algumas reflexões sobre diversos temas. E é isso, toda semana trarei uma reflexão sobre um tema ligado a uma dessas áreas. Até a próxima sexta, com mais um Fora de Sala.